Olá, bom dia, quase boa tarde, 11h47 da manhã, horário de Brasília. Está começando Opinião no Ar, notícia com opinião. Hoje, 25 de fevereiro, é aniversário das cidades de Canudos, na Bahia, e Ibirité, em Minas Gerais. Parabéns para essas e outras cidades que fazem aniversário hoje, que é o dia do agronegócio. Bom dia, Amanda, bom dia, Silvio. Bom dia a todos. Bom dia, agronegócio, Brasil que dá certo. Bom dia, Rodrigo Constantino, que está lá na Flórida, nos Estados Unidos. Bom dia, Lacombe, bom dia, Amanda e Silvio, todos que nos acompanham. E você pode acompanhar o Opinião no Ar também pelo YouTube, pelas redes sociais da Rede TV, Twitter, Facebook, Instagram. @Opinião Rede TV é o nosso Twitter e o nosso Instagram. A gente espera a sua participação, use sempre a hashtag Opinião no Ar e vamos à nossa pauta. A sessão de hoje do Senado Federal vai discutir a PEC emergencial. O novo auxílio emergencial depende da aprovação dessa proposta. O que o Brasil deve fazer para reduzir gastos e investir melhor o dinheiro dos nossos impostos? A gente vai conversar pelo telão com o economista Felipe Salto, especialista em administração pública. Felipe, obrigado pela participação. Bom dia. Bom dia, Lacombe. Bom dia a todos. E vamos à redação do Rede TV News. Hoje, 25 de fevereiro, faz um ano que o primeiro caso de Covid-19 foi registrado oficialmente no Brasil. Quem tem as informações é o repórter Murilo Rincon. Bom dia, Murilo. Bom dia, Lacombe. Bom dia para todo mundo ligado aqui no Opinião no Ar. É impressionante como a vida do brasileiro mudou em um ano de pandemia. O primeiro caso confirmado no Brasil foi em São Paulo, de um homem de 61 anos que tinha viajado para a Itália. De lá para cá, o país registra mais de 10 milhões de infectados. O número de pessoas que venceram a doença chegou a 9,3 milhões, o que representa quase 90% dos casos. Nesse período, a Covid-19 matou 250 mil brasileiros. E Lacombe, hoje 4 capitais do Brasil retomaram a vacinação contra o coronavírus. Rio de Janeiro, Fortaleza, Salvador e São Luís reiniciaram a campanha após receber novas doses do imunizante. A vacinação chegou a ficar suspensa por mais de uma semana. Para fechar, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, disse hoje de manhã que a PEC da imunidade, que teve a admissibilidade aprovada ontem, não significa a blindagem a deputados. Lira disse que a imunidade parlamentar não será plena em caso de ataque à democracia. É isso, Lacombe. Mais informações você tem no portal redetv.com.br e no Rede TV News às 7h30 da noite. Um bom dia a todos. Já imaginou ter a chance de ganhar R$ 4 milhões em prêmios? Esse é o valor que a Rede TV já distribuiu em prêmios com o Rede TV Plus. E a novidade é que as chances de ganhar continuam. É o novo Festival de Prêmios Sorte Agora do Rede TV Plus. Se você, por algum motivo, parou de assinar, tá na hora de voltar, porque os prêmios do Sorte Agora estão incríveis. Quer saber dos prêmios? Então olha aí. Olá! Olá para você aí de casa. Quinta-feira é dia de sorteio de notebook no programa Tarde é Sua. E aquele curso online que você tanto quer fazer vai ficar bem mais fácil, com uma máquina nova chegando aí na sua casa, hein? Que beleza, hein? Com o notebook a vida fica mais fácil, você não precisa ficar preso em uma cadeira como antigamente, né? Agora você pode levar a sua máquina para onde quiser e na hora que quiser. E olha só, dá até para fazer uma renda extra com um notebook desses, hein, Ale? Sem dúvida, Maurício. Boletos pagos e paz no coração, mas tem mais, muito mais. Aqui a gente também entrega carro todo domingo no programa Encrenca. Vão sair vários quiz até o sorteio final de uma super Mercedes de quase R$200 mil. Ei, beleza, hein? Dentro de uma Mercedes dessa, olha só, hein? A gente fica patrão, fala a verdade. O pai fica online de notebook e carro novo, então você aí não perca a chance de ganhar vários prêmios. E assine logo o Rede TV Plus. Valeu, gente, um beijo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 11h57, horário de Brasília, Opinião no Ar de volta. Hoje tem sessão no Senado para discutir a PEC emergencial, que é fundamental para melhorar as contas do governo.
A gente quer traduzir um pouquinho, como é que o Silvio diz, para o afegão médio, para a pessoa comum, para a gente entender, né, a importância da PEC emergencial. A gente vai conversar com o economista Felipe Salto, né, que é especialista em administração pública. E, Felipe, vamos tentar esmiuçar, explicar bem o que é a PEC emergencial. É um assunto complexo, né? Não é algo simples da gente entender, mas importantíssimo. Então, você poderia explicar um pouquinho o que é essa proposta de emenda à Constituição tão importante para a gente? Bom dia, mais uma vez, obrigado pela participação. Eu que agradeço, bom dia a todos. Olha, a ideia do governo, em 2019, foi apresentar uma proposta de emenda à Constituição, uma PEC, chamada emergencial, com o objetivo de trazer algumas medidas que complementassem o chamado teto de gastos, que é um limite para as despesas públicas. Não pode gastar mais do que o crescimento dado pela inflação acumulada em 12 meses até junho do ano anterior. O problema do teto é que ele já possui essas medidas de ajuste, chamadas de gatilhos, mas que não podem ser acionadas pelo regramento atual. Então, essa foi a origem da PEC emergencial. Claro que ela acaba avançando por outros assuntos, como ajuste para os estados e municípios, uma regra também para despesas obrigatórias, quer dizer, salários, previdência, gastos sociais, para o caso da União, também a questão do mínimo constitucional da saúde e da educação, revisão de renúncias tributárias. Então, é um grande pacote de ajuste, né, com temas muito complexos, difíceis de avançarem rapidamente, mas que vão numa direção de tentar consolidar as contas públicas nos próximos anos. Felipe, a gente sabe que tem essa sessão marcada para hoje, né? E você que preside a instituição fiscal independente, que é ligada, relacionada ao Senado, mas também se debruça sobre todas as contas públicas. Eu queria que você tentasse traduzir ainda mais o que pode efetivamente sair desse pacote. Já foi bem desidratado, né? A gente sabe que tem um auxílio emergencial, que a gente vai falar mais demoradamente depois, que talvez seja o principal, a cereja do bolo, né? Esse pacote está sendo levado à votação agora justamente para possibilitar o auxílio emergencial, mas aí tem a contrapartida, o que o ministro da Economia, Paulo Guedes, convencionou chamar de contrapartida. O que a gente vai economizar, né? Onde é que o governo vai segurar? Onde é que ele pode cortar as despesas para viabilizar um gasto maior com o auxílio emergencial? E aí eu te pergunto, no pacote, na proposta que tem hoje do governo, há esse gatilho atingido, né? Quando você chega a 95% das despesas, esses gatilhos podem ser acionados. Eles são suficientes a cortar a despesa, ou pelo menos para não deixar essas despesas subirem tanto? O que pode ser acionado ali? Quais gatilhos podem ser acionados para o governo economizar? Olha, você tem dois mecanismos ali que são muito relevantes. O primeiro é o congelamento de salários dos servidores. Então, você não poderá dar sequer a inflação. Isso já está acontecendo neste ano, 2021, aconteceu também ano passado, no caso da União, mas a PEC garantiria esse instrumento para o governo federal por mais tempo, né? Então, isso tem um efeito fiscal relevante. Também tem um outro gatilho, que é interromper as chamadas progressões no serviço público. Os servidores, eles vão progredindo na carreira e tendo aumentos nas suas remunerações, que não são chamados de reajustes, mas são, né, em razão do tempo de serviço. Quanto mais tempo você vai ficando, mais você vai adquirindo esses incrementos na sua remuneração. São as progressões automáticas. Então, interromper isso também tem um efeito fiscal significativo. Agora, é pouco provável que se consiga fazer tudo isso em pouquíssimo tempo, porque o auxílio emergencial foi vinculado a esse programa de ajuste. E há uma percepção de que esse auxílio precisaria ser feito para ontem, né? Enquanto todos esses outros temas vão enfrentar uma série de trincheiras diferentes de batalha lá no Congresso. Silvio. Felipe, bom dia. Uma das discussões colocadas na mesa nos últimos dias foi abrir ou não mão dos chamados mínimos constitucionais destinados à saúde e à educação. Se a gente pensar que o destino é nobre, afinal, saúde e educação devem ser primordiais para qualquer gestor público, valeria a pena. O problema é que você acaba engessando o manejo orçamentário e também engana-se quem pensa que os políticos lá na ponta, os prefeitos, por exemplo, não vão desviar esse dinheiro e fazer mau uso, seja com ambulância,
com uniforme escolar e por aí vai. Então eu queria a sua avaliação sobre isso. Olha, o mínimo constitucional da saúde e da educação, ele diz que prefeitos, governadores e o próprio presidente, a União, não podem gastar menos do que aqueles percentuais que são fixados em relação à receita, né, chamada receita corrente líquida. Então, por que isso? Né? É preciso entender o contexto. A Constituição de 88 tentou fixar fatias do orçamento para essas áreas, entendendo que seriam áreas essenciais. O problema é que, se você olhar caso a caso, prefeituras e mesmo governos estaduais, você tem casos de prefeituras que precisam gastar mais em saúde e são obrigadas a gastar um montante que para elas não seria necessário em educação. Então, há uma alocação não eficiente desses recursos. Agora, tem que ver caso a caso. Acho bastante intrincada essa questão, quer dizer, é difícil você resolver tirar simplesmente a existência desse piso mínimo, né, de uma hora para outra, mas seria importante que isso fosse analisado para cada caso, para cada grupo de prefeituras, principalmente, também ouvindo as opiniões dos governadores. No caso da União, é preciso ter claro que a regra já não é mais essa. Desde a regra do teto, 2016, em 2017, a emenda 95, a regra do teto, previu o seguinte: valem ainda os percentuais da receita para 2017, mas a partir de 2018, esses pisos constitucionais devem crescer pela regra do teto, quer dizer, pela inflação acumulada em 12 meses até o meio do ano anterior, que já é o que vem acontecendo. Então, no caso da União, para 2021, a gente já sabe que o piso mínimo da saúde da União vai ser de 123,8 bilhões e da educação de 55,6 bilhões. Constantino. Bom dia, Felipe. Pois é, vendo pela reação a essa PEC emergencial nas redes sociais, principalmente das que se convencionou chamar de esquerda, parece que as pessoas não consideram o fator escassez de recursos públicos, e isso também que o Silvio menciona, que como se fosse sinônimo de jogar mais recurso público na saúde e educação, ter, de fato, melhores serviços. Eu queria que você fizesse um panorama geral dessas últimas décadas, desde a Constituição, né? Como é que é essa questão do engessamento dos recursos, né? E o que resta para recurso discricionário? Porque 90 e alguma coisa por cento hoje é carimbado, né? Então, eu queria que você fizesse mais ou menos um panorama disso e como que a reforma previdenciária alterou esse quadro, uma vez que o gasto com as aposentadorias era o principal. O que nós precisamos ter claro é que, de fato, previdência, gastos com pessoal e benefícios sociais, eles ocupam uma fatia muito grande do orçamento. Se a gente pegar só pessoal e aposentados, tanto do INSS quanto os aposentados dos regimes próprios, né, os servidores, nós estamos falando aí de uma despesa que representa cerca de 3/4. Então, você pega o bolo, divide em 4, 3 fatias é para pagar folha, ou de aposentado, ou de pessoal da ativa, ou de pessoal inativo. Então, isso, claro, reflete uma série de questões que foram garantidas na Constituição de 88, a questão da irredutibilidade dos salários, a impossibilidade de demitir pessoas que não entregam resultado à altura daquilo que a administração pública exige, né, e, portanto, prejudicam os serviços públicos prestados, mas também tem a ver com o crescimento de áreas da saúde, da educação e outras que são intensivas em capital humano. Então, o que a gente tem, na verdade, é uma distorção quando a gente olha quantitativo, quer dizer, quantidade de servidores e o valor médio dos salários que são pagos a eles, né? O que a gente precisaria era de uma reforma administrativa que permitisse reduzir os salários iniciais, que a pessoa entra por concurso hoje já com um salário bem alto e rapidamente ela consegue chegar no topo. Então, você cria um sistema de incentivos muito ruim. Diferentemente se você fizesse um salário inicial mais baixo e ela progredisse ao longo da carreira por mais tempo, de acordo com questões de mérito, de resultado, uma boa avaliação, né? Então, isso é uma agenda de reforma do Estado que nos anos 90 avançou, mas ficou pela metade.
né? Eu acho que está no momento de retomar essa agenda de reforma administrativa. Agora, sobre a rigidez orçamentária, de fato, nós temos cerca de 94% da chamada despesa primária, aquela que não inclui o pagamento de juros da dívida, sendo obrigatório ou com uma lei que não permite reduzir, ou mesmo na Constituição. Sobra só 6%. Então, veja, a despesa sujeita ao teto para 2021 é estimada em 1.485,9 bilhões. Então, veja, 1,5 trilhão é muito gasto, né? Um gasto elevado. Só que 94% dele já está dado. Quer dizer, só 6%, então nós estamos falando de um valor em torno de 100 bilhões a 105 bilhões, é que pode ser, de alguma forma, remanejado ou cortado. E ainda assim, corre-se o risco do chamado shutdown, da paralisação da máquina pública se você cortar demais esses 6% que são as chamadas despesas discricionárias. Veja, o desafio é enorme. Nós precisamos atacar as despesas obrigatórias. Por exemplo, esse ano tem reajuste de militar de 7 bilhões de reais. É uma lei aprovada em 2019. Você tem gastos que estão previstos no PELOA de 2021, como os subsídios tributários, os subsídios creditícios, né, aqueles na taxa de juros, que representam um volume muito expressivo. Então, seria possível encontrar uma maneira de dar uma maior racionalidade ao orçamento público. Felipe, eu quero voltar à discussão sobre esse piso mínimo para investimentos em educação e saúde. Quando a gente pensa numa empresa privada, uma indústria, por exemplo, o que ela quer? Ela quer produzir mais produtos, né, melhores e por um custo mais baixo. Então, ela quer ter uma gestão melhor, ela quer ter que gastar menos com matéria-prima, com o processo industrial, né, de manufatura. Esse piso mínimo, você citou que em alguns casos, ele não é um desestímulo à boa gestão, e aí a gente faz um esforcinho aqui de memória e lembra de casos de prefeitos por todo o Brasil que, por exemplo, eles têm poucos alunos na rede pública, eles são obrigados a gastar muito dinheiro porque há esse piso mínimo. E eu me lembro de alguns que tiveram que fazer, ou fizeram, né, por conta das ideias loucas deles, 2 trocas de uniformes num mesmo ano, porque assim ele garantiria que atingiria aquele piso mínimo estabelecido pela Constituição. Então, esse piso mínimo, ele não é um desestímulo à boa gestão de recursos públicos? Lacombe, essa pergunta é muito importante, porque, de fato, em economia, a gente estuda uma coisa que são os trade-offs, né? As escolhas. Quer dizer, fazer uma coisa implica não fazer outra, porque sempre existe uma restrição orçamentária. Existe para a gente, na pessoa física, existe no âmbito da família, existe no âmbito da empresa e no âmbito do governo. Então, quando você diz, olha, é obrigado a gastar essa fatia do orçamento com saúde e educação, qual que é a premissa? Isso é importante, gaste com isso. Porém, quando a gente vai olhar a realidade local, você vai observar que algumas prefeituras, de fato, precisam daqueles recursos, às vezes até gastam mais do que aquilo, e outras não. Quer dizer, muitas vezes precisariam de menos recursos do que gastam em educação. Você deu um exemplo interessante, né? Essa questão de comprar coisas desnecessárias para cumprir o limite, e poderiam usar essa sobra da educação na saúde. Então, uma alternativa a essa de simplesmente extinguir os limites seria unificar esses limites, para que o gestor, o prefeito, o governador, pudesse escolher entre as duas áreas, né, onde alocar isso da melhor forma possível, que foi também discutido numa das versões da PEC, né? Isso chegou a ser debatido. Agora, o que me preocupa é que, como a gente está com um clima bastante complicado, né? Essa questão do auxílio, ela se impõe. Então, esse debate das vinculações, da rigidez orçamentária, da eficiência alocativa do gasto público, afinal, nós estamos tratando de dinheiro público, né? O Brasil não gasta pouco, ele gasta muito e gasta mal. Então, nós precisamos ser muito mais eficientes, tem que ter uma responsabilidade fiscal maior. O Brasil, ele é pródigo em criar regras fiscais. A gente é bom de criar lei, mas não é bom de cumprir essa responsabilidade fiscal. Esse espírito do respeito ao dinheiro público, que no fundo é do que se trata quando a gente está falando de contas públicas, ele não está introjetado ainda na sociedade e muito menos nas elites políticas, nas elites empresariais, de uma maneira geral. Obviamente que você tem lideranças, tanto na política quanto no setor privado, que
tem esse compromisso, né? Mas falta um norte, né, para a política fiscal. Finanças públicas é coisa séria. Se o Estado não para de pé, você não faz nada. Então, eu costumo dizer que dívida pública é uma coisa positiva, desde que você seja um bom pagador. Então, nós temos hoje uma dívida que bateu um patamar de quase 90% do PIB no final do ano passado, muito maior do que a dos emergentes, claro que refletindo toda a despesa contra a Covid que precisou ser realizada, foram 520,9 bilhões de reais, e não tinha como ser de outra forma, mas agora a gente precisa voltar a um rumo que permita ter um horizonte de equilíbrio dessa dívida em relação ao PIB. Isso é que é fundamental. Felipe, eu queria te perguntar um pouco sobre o auxílio emergencial, né? Porque essa discussão, esse debate sobre a prorrogação do auxílio começou ainda no ano passado. Aí, primeiro, o Ministério da Economia colocou sobre a mesa a possibilidade de rever o abono salarial, foi desautorizado pelo presidente Bolsonaro. Depois, a desindexação também de despesas com previdência, com aposentadoria, isso também foi desautorizado. Até que, finalmente, se chegou a essa forma, onde, na verdade, você vai fazer um gasto extra-teto, quer dizer que não vai respeitar o teto de gastos, né? Não vai ser contado como parte da meta fiscal, mas no fim vai ter um impacto no aumento da dívida do país. É claro que agora existe uma emergência, uma urgência, existe a necessidade do auxílio emergencial, acho que isso é consensual. Eu queria saber que impacto isso vai ter, mas por outro lado, também, como você disse, alertou, é preciso cuidar da dívida pública. Que impacto isso vai ter na dívida? Que impacto o auxílio emergencial, essa prorrogação deve ter na atividade econômica pelas contas da instituição fiscal independente? E até já tem gente que fala em prorrogar esse auxílio e estender até o final do ano. Isso também é uma outra coisa, é um outro cenário que pode acontecer. Olha, Amanda, boa pergunta. Eu acho que cautela e caldo de galinha não faz mal a ninguém, né? O que nós temos que ter claro é que todo mundo é a favor de se dar um auxílio, uma transferência para as pessoas que estão desguarnecidas. Nós estamos com uma situação econômica gravíssima no mercado de trabalho, a questão da massa salarial, muita gente que tinha, inclusive, ocupações informais, no mercado informal, também perdeu essa ocupação. Então, é preciso colocar um pouco os ânimos, né? Acalmar um pouco os ânimos e ter presente o seguinte, olha, vamos fazer contas. Quantas pessoas precisam ser beneficiadas? Então, na Instituição Fiscal Independente, fizemos esse exercício no relatório que saiu essa semana. Se forem 45 milhões de pessoas com R$250 por 4 meses, considerando que nesses 45 milhões de pessoas existem beneficiários do Bolsa Família que já recebem R$192, então eles receberiam um incremento, né, em relação ao que já recebem hoje, o gasto daria 34,2 bilhões de reais em 4 meses. Se forem se for um número de pessoas maior, claro que isso poderia aumentar, mas acho que essa conta de 34,2 bilhões é razoável, né? Mas não vai ter compensação. Pois é, o orçamento ele não foi aprovado ainda, contrariando a Constituição, isso já aconteceu no passado, deveria ter sido aprovado no último dia do ano passado, não foi. Mas a males que vem para bem. Então, a Comissão Mista de Orçamento está reunida, né, nessas últimas semanas. Por que não implementar ajustes que compensem a criação dessa despesa? Não acho que deve ser uma condição vinculante, quer dizer, se não tiver isso, não tem auxílio. Mas eu acho que, por que não pensar em combates e cortes, né, dessas medidas, dessas ações que estão previstas no orçamento de 2021 e que são gastos que poderiam incorporar ou contemplar esse esforço geral de várias categorias na direção de permitir o financiamento do auxílio. Eu dou um exemplo. Tem 50.945 cargos sendo preenchidos em 2021 a título de reposição de aposentadoria. Será que é o caso de abrir concurso para preencher 50 mil cargos? Então, não dá para postergar isso para 22 ou para 23? Ou então, uma parte disso, né, se tiver coisa que é essencial, faz o concurso, mas são 2,4 bilhões de reais. É bastante dinheiro. Nessa conta que eu falei do auxílio, seria algo como 9% dessa conta do auxílio. Então, já seria uma ajuda. De todo modo, não é isso que vai fazer o país descambar do ponto de vista fiscal. O fundamental, e nesse ponto eu acho que o ministro Paulo Guedes está correto, é ter uma sinalização de médio prazo.
olha, nós vamos por esse caminho, vamos ter corte de gasto, vamos ter aumento de receita, não vai sair barato para ninguém, porque aumentar a receita e cortar gasto tem custo político, tem custo, né? Não existe almoço grátis, mas faz-se o auxílio, quer dizer, faz a medida que é urgente, que é necessária nesse momento. Silvio. Felipe, eu costumo acompanhar muito os chats aqui durante o programa, que o pessoal que faz o Opinião no Ar com a gente aqui nas multiplataformas da Rede TV escreve. E um comentário recorrente nesse momento, por exemplo, até pegando carona nessa sua última fala, você falou assim, não vai sair barato para ninguém. E os políticos, por exemplo, será que não era possível fazer algum tipo de ginástica, de manejo no orçamento para abrir mão daquelas emendas parlamentares, por exemplo, e destinar esses recursos, seja para o auxílio emergencial, seja para a compra de vacinas, para outras coisas, abrir mão de vários benefícios que os políticos têm, várias regalias, os próprios servidores públicos, né? Essa classe abastada que a gente tem no Brasil são verdadeiros barões, cheios de benefícios, e quem paga os salários deles somos nós, pagadores de impostos. Será que não é possível algum tipo de manejo nesse sentido? É o que o pessoal pergunta para você. É uma boa pergunta. Eu acho que a gente precisa ter uma maior aproximação entre governantes e governados, né? Porque o que é o Estado? O Estado é a burocracia eleita e não eleita, são os políticos e os técnicos, e a execução da lei, da ordem jurídica, da Constituição, das leis. Então, para isso, você precisa ter um corpo técnico bem formado. Esse é o meu 7º ano já aqui em Brasília, já há 4 anos à frente da IFE, e eu percebo o seguinte, tem muita gente competente, muitas vezes subutilizada na burocracia estatal, né? Se você vai a Washington, você vai ver que a cidade tem muita gente qualificada, tem muitos servidores, tem autarquias muito importantes. Então, não existe país civilizado que não tenha um Estado, uma elite burocrática bem formada e bem paga. Isso é uma coisa. Agora, a outra são os excessos. Então, veja, o caso do judiciário, por exemplo, você tem muitos desembargadores e juízes ganhando acima do teto remuneratório constitucional. Por quê? Porque incluem vantagens, indenizações, uma série de penduricalhos que acabam elevando e muito o valor da remuneração em relação àquilo que realmente deveriam receber pela Constituição. Há projetos em tramitação no Congresso para rever essa questão, e acho que sim, deveriam ganhar uma importância maior, sobretudo nesse momento em que todos devem dar a sua cota de contribuição nesse momento de crise, né? Quem pode mais, que dê uma cota de contribuição maior. Agora, emendas parlamentares também, inclusive, recomendo isso, quer dizer, eu acho que, pessoalmente, 16,34 bilhões de emendas num orçamento deste ano, de 2021, que está tão apertado, eu pergunto, faz sentido? Quer dizer, será que é melhor fazer o ginásio de esporte lá na cidade do parlamentar? Ou será que ele poderia abrir mão desse ginásio de esporte e contribuir para pagar o auxílio emergencial? A segunda alternativa é muito mais razoável. Se a população fosse consultada, eu tenho certeza que preferiria a segunda alternativa. Então, dou razão para essa indignação que você reflete e que vem dos ouvintes e dos telespectadores. Agora, a gente tem que ter cuidado também para não jogar o bebê junto com a água suja do banho. Não existe país civilizado e desenvolvido sem uma alta burocracia que toque o Estado, que toque as políticas públicas, que faça aquilo que precisa ser feito. Constantino. Eu tenho várias coisas anotadas aqui, queria falar sobre investimento, mas eu vou pegar um gancho antes com essa fala do Silvio e a sua resposta, Felipe. É fundamental ter uma burocracia, um Estado competente, né? Mas tem a escola toda lá da public choice, né, de mecanismo de incentivos, e a gente sabe que isso na prática encontra certas barreiras. Mas eu queria que você detalhasse melhor para o nosso telespectador, porque realmente existe essa coisa simplista de jogar todos no mesmo saco, né? O serviço público. Eu queria que você trouxesse, se possível, algum tipo de conta mesmo de quanto é o problema do serviço público em geral no Brasil, por exemplo, comparar o tamanho do serviço público em relação a outros países e tudo mais, e quanto que é o tamanho do problema dos marajás, ou seja, aquilo que você consegue detectar como excesso.
Porque na própria reforma administrativa aventada, ainda quando o secretário Paulo Ebel estava no governo, por exemplo, né, a ideia era justamente você ter um foco maior na meritocracia, porque tem gente que eu tenho certeza que está ganhando até mal no serviço público. Em compensação, a gente conhece vários casos de regalias, privilégios que denotam aí um conceito de Marajá. Como é que a gente consegue fazer essa distinção? Essa é uma discussão muito importante. Eu acho que a gente precisa ter claro que, no caso do governo federal, por exemplo, o número de servidores, por incrível que pareça, não é absurdo quando comparado com outros países. O que é mais absurdo, digamos assim, é o prêmio salarial, como a gente chama, quer dizer, a diferença do que se paga para um servidor que exerce funções similares às que um trabalhador na iniciativa privada com mesma qualificação ou qualificação similar exerce. Então, o sujeito ganha muito mais por estar no serviço público do que se estivesse exercendo as mesmas funções com qualificações similares no setor privado. Isso acontece por várias razões, né? Uma delas é aquilo que eu mencionei do salário inicial elevado e daquela progressão que acontece ao longo da carreira, não vinculada à entrega de resultados. Então, hoje, quanto a gente gasta com o pessoal? O gasto com o pessoal, ativos e aposentados, né, da União, é de 4,4% do PIB. Nós temos um PIB de 7 trilhões e 400 bilhões. Então, veja, é uma despesa em torno de 300 bilhões, que nesse ano deve ficar em torno de 340 bilhões. É um montante bastante expressivo, não tem como reduzir da noite para o dia, mas o que se pode fazer é ir adotando a prática de não conceder reajuste, em paralelo, discutir uma reforma administrativa, a PEC 32 vai nessa direção. O Paulo Ebel, que você citou, aliás, deixou um trabalho importante de diagnóstico, né, antes de sair. Acho que esse diagnóstico precisa ser aproveitado. Em que sentido? Né? No sentido de permitir uma maior racionalidade na prestação de serviços públicos, né? Equiparar mais o Brasil ao resto do mundo. Quando a gente olha apenas a despesa total, fica parecendo que o Brasil não gasta tanto assim com servidores. Ele está mais ou menos na média, quando a gente pega um conjunto de países, né, para olhar esse gasto. Agora, o salário médio, sim, é uma coisa que destoa mais, né, na comparação internacional. E é possível fazer mudanças nesse sentido. Realocar pessoas também. Você tem, por exemplo, concursos que acabam tendo nomes de cargos diferentes, mas para exercer funções similares. Então, por exemplo, um auxiliar administrativo que trabalha no Ministério da Saúde não pode ser realocado para o Ministério da Educação, porque ele fez aquele concurso específico. Aí você tem que fazer outro concurso para atender as necessidades do Ministério da Educação. Então, isso é de uma ineficiência tremenda, né? Nesse sentido que a lógica um pouco do setor privado, da gestão por resultado, da melhor alocação possível de recursos humanos, financeiros, precisa ser trazida, sem dúvida, para o setor público. Acho que nós já avançamos. Eu não sou pessimista. Acho que, se nós olharmos os últimos 30 anos, as coisas melhoraram, a transparência aumentou, a própria IFE tem mostrado números, né, que permitem fazer esse tipo de análise e comparar também com as análises do Poder Executivo. Então, isso é que é fundamental. Acho que essa agenda da reforma administrativa, ela precisa avançar. E vale lembrar, não basta a PEC, né, da reforma administrativa. Tem que ter também a regulamentação, a revisão dos estatutos dos servidores. E tudo isso vai dar um trabalhão danado. Eu queria continuar um pouquinho na toada que os espectadores trouxeram, que o Silvio colocou, que o Rodrigo falou um pouquinho também, né? A gente olha para alguns servidores, o Felipe citou o judiciário, a gente tem professores universitários que ganham acima do teto, mas se a gente for olhar ali o presidente da República, os senadores, os deputados, os salários, se você for parar para olhar os salários, diante da responsabilidade que eles têm e da equivalência que a gente encontra nas empresas privadas, em executivos, diretores, gerentes, presidentes, não são salários absurdos. É óbvio, é muito acima da média brasileira, 30 mil, 40 mil. Mas a questão toda, vamos olhar os deputados, senadores, né? Aí tem vale paletó, auxílio moradia, dezenas de assessores, é um dinheirão que se gasta.
Agora, uma questão mais pessoal, o senhor acredita que um dia a gente vai conseguir derrubar esse lobby, derrubar todos esses penduricalhos, essas regalias todas, essa quantidade de assessores, esses gastos excessivos, talvez até pagar um pouquinho mais ao presidente, aos senadores e deputados, mas desde que eles consigam pagar a sua passagem de avião, o seu apartamento, ter menos assessores. O senhor acredita que é possível um dia a gente ter isso e num curto prazo? É curioso, porque é contraintuitivo, muitas vezes, se a gente falar, por exemplo, que o Senado fez uma reforma importante nos últimos anos, né? E conseguiu economizar muito recurso. Então, isso parece até contraintuitivo, porque as pessoas elas olham para o próprio salário e comparam. O pessoal em Brasília ganha demais. Por outro lado, imagine um CEO de uma empresa, ou um diretor financeiro, né? Então, um presidente ou um diretor financeiro, claro que eles têm que ganhar bem, porque a responsabilidade é muito grande. Agora, a cobrança tem que ser grande. Então, quer dizer, você tem que pagar bem aos parlamentares, ao presidente da República, aos ministros, porque senão também você não vai atrair as melhores cabeças. As pessoas que têm espírito público vão, claro que vão, mas você tem que ter uma remuneração adequada. Agora, os penduricalhos, os excessos, esses têm que ser combatidos, né? Diárias e passagens, esse tipo de coisa que muitas vezes você pode fazer uma reunião por Skype ou por qualquer outro mecanismo de videoconferência, no lugar de viajar até um país mais distante para fazer uma reunião. Isso hoje está muito mais fácil de acontecer. Claro que, muitas vezes, em alguns casos, a reunião presencial não se substitui, né, por uma videoconferência. Mas veja, um exemplo simples de como dá para economizar, cortando diárias e passagens, por exemplo, de servidores, né? Agora, eu acho que você tem razão, Lacombe. Não dá para imaginar, por exemplo, você ter um senador da República ganhando menos do que ele ganha hoje. Eu acho que o fundamental é o que você falou, dar maior transparência e eficiência a esses gastos. Eventualmente, você até ter uma remuneração como tem hoje, ou ajustada, mas retirar os outros tipos de benefícios, o número de cargos de confiança. Eu trabalhei em gabinete de senador, do senador José Serra, em 2015 e 2016, e foi uma experiência fantástica, porque o senador Serra tem um conhecimento profundo de economia e contas públicas e tinha um gabinete enxutíssimo, né? Assim, na área técnica, éramos 3. Eu como economista, que ele trouxe do mercado, e tínhamos 2 assessores que ele deslocou da própria consultoria legislativa. Muitas pessoas não sabem disso, mas o Congresso tem consultorias, né, de orçamento e consultoria para elaboração de projetos de lei, discussão de temas, etc., que é a consultoria legislativa. Agora, tem outro tipo de padrão de gabinete também, que é mais inchado, tem mais assessores. Essas coisas poderiam mudar, e acho que com o tempo elas vão mudando. A pressão social vai aumentando, a imprensa sempre fala disso. Então, nesse aspecto, eu sou otimista, né? Bom, daqui a pouquinho a gente continua a conversa. Agora eu tenho um recado para você que acompanha o Opinião no Ar. A hora da sua sorte é agora. Se você que é assinante do Rede TV Plus já está participando dos sorteios do Sorte Agora, tem chances reais de ganhar todos os dias. Eu sei que você é esperto e quer ter vantagem, né? Então aponte a câmera do seu celular para esse QR Code premiado aqui na tela, que você vai ganhar agora 50 pontos. Mas corre, porque ele fica aqui por apenas 5 minutos. Quanto mais pontos você acumula, mais chances tem de ganhar. É o Festival de Prêmios Sorte Agora. 12h31, horário de Brasília. Hoje estamos falando um pouco da PEC emergencial, proposta de emenda à Constituição emergencial, que estará em discussão hoje em sessão no Senado Federal. Não deve ser votada hoje, ao que tudo indica, deve ficar para a semana que vem. E tudo que envolve essa PEC emergencial, o assunto é bem amplo, né? Estamos falando aqui de como melhorar os gastos do governo, melhorar a gestão do dinheiro que, né, nós pagamos em impostos. Amanda. E é tão difícil, acho que quando você fala em cortar gastos, né, Felipe, que a gente vê todas essas reformas sendo
gestadas aí por cabeças liberais, aí quando chegam ao Congresso, elas vão sendo desidratadas, né? Aquele texto vai ficando cada vez mais enxuto. Tem até uma telespectadora, que é a Laranjeira Alf, que perguntou: não entendo por que o setor privado sofre muito com a pandemia e o setor público contribui com quase nada. É bom até a gente lembrar que na PEC emergencial, né, Felipe, o primeiro desenho dela, o desejo do ministro Paulo Guedes era fazer aquela redução de salários e jornadas do servidor público, justamente para ele contribuir. Já foi duro fazer com que eles não tivessem aumento salarial durante 2 anos, 2020 e 2021, que é o mínimo, né? Porque você já conta com a estabilidade do emprego, enquanto milhões de pessoas perderam emprego e renda no setor privado. Aí você conseguiu que eles pelo menos não tivessem o aumento de salário. Mas esse negócio de redução de salário e jornada, obviamente, em momentos de crise, né, quando as despesas sobem acima de 95% do orçamento, isso sequer está na PEC emergencial, né? Acho que isso é uma demonstração cabal de como é difícil cortar gastos. Mesma coisa vale para o judiciário, quando você falou dos altos salários, acima do teto remuneratório constitucional. Isso também sequer foi aventado na reforma administrativa. Então, quer dizer, acho que tem até um projeto de lei diferente encaminhando essa história dos super salários. Isso precisa ser endereçado, essa questão, né? Sem dúvida. O que eu acho é que probleminha no sinal com congelou. o Felipe Salto. Vamos ver se daqui a pouquinho a gente recupera essa comunicação. Acho que voltamos. Felipe, já consegue nos escutar? Você pode retomar, então. Pois não. Eu acredito que nós precisamos discutir a sério o modelo de financiamento do desenvolvimento no Brasil, que não é uma coisa trivial. Quer dizer, também você não pode desvestir um santo para cobrir o outro, né? Se você começa, não, então vamos demitir funcionário público, vamos desmontar o Estado, e aí o que vai acontecer? Você vai começar a ter problema na ponta dos serviços públicos. Isso também não é uma solução. A redução de jornada de até 25%, a meu ver, era algo positivo, que o ministro Paulo Guedes tinha colocado originalmente na proposta. Isso caiu. Agora, nas democracias, a coisa funciona assim, quer dizer, é o diálogo, é a negociação, é você convencer. Eu me lembro, por exemplo, em 99, quando o Brasil adotou o regime de metas de resultado primário, de superávit, ou seja, produzir contas no azul e não contas no vermelho, né? Isso foi fruto de um acordo com a FMI, liderado diretamente pelo ministro da Fazenda da época, o ministro Pedro Malan. E daí teve muitas forças contrárias no Congresso, principalmente mais à esquerda, né? Depois houve um obstáculo grande à lei de responsabilidade fiscal, que coroou e consolidou essas mudanças de 99, né? A lei de responsabilidade fiscal é de maio de 2000, mas isso avançou. Quer dizer, vão-se os anéis, ficam os dedos. Esse tipo de negociação é que precisa acontecer. O chamado checks and balances entre os poderes, o executivo, o legislativo, dialogar, mostrar quais são as intenções das propostas, quais são os efeitos fiscais e econômicos esperados, né? E convencer. Quer dizer, não tem como sair disso. E claro que muitas vezes algumas propostas ficam pelo caminho. Agora, eu quero lembrar que a PEC emergencial, pelo visto, não deverá ser votada hoje, né, pelo que já está sendo noticiado, mas ela tem dispositivos ainda muito importantes, Amanda, que é, por exemplo, permitir que esse congelamento de salários continue por mais tempo, permitir que não se façam promoções e progressões de maneira automática. Então, mesmo tendo saído a redução de jornada, ficaram esses dois dispositivos. Agora, nós não vamos conseguir escapar de uma discussão mais profunda sobre o modelo de ajuste fiscal que vai ser escolhido. Quer dizer, nós vamos também aumentar a carga tributária ou vamos concentrar tudo na despesa? É possível concentrar tudo na despesa? Se for mexer do lado tributário, como fazer isso de uma maneira que torne o sistema mais progressivo, mais justo socialmente? Essas são questões inescapáveis, né? E a verdade é que o momento agora ele está dominado pelo debate do auxílio. Então, o ministro Paulo Guedes ele tentou colocar as coisas de maneira conjunta. Então, olha, façamos o auxílio, mas me ajudem a avançar com esse programa fiscal. É claro que, como o programa fiscal é super complexo, há receio, e acho que em muitos casos justificado, e aí o que acaba acontecendo, olha, vamos fazer logo o auxílio, que já está atrasado, e depois a gente resolve a questão do programa fiscal.
Agora, não pode ficar engavetado, quer dizer, que se faça logo a questão do auxílio emergencial, que precisa ser superado. As pessoas, de fato, muitas delas estão precisando desse recurso, né? E é possível enquadrar isso no orçamento de uma maneira fiscalmente responsável. E, em seguida, você vai avançando nas discussões mais de longo prazo, digamos assim, de médio e longo prazo, como as desvinculações, essas questões que nós estamos discutindo aqui sobre folha salarial do serviço público, a própria discussão e debate sobre a eventual unificação dos programas sociais. Hoje o Brasil tem o Bolsa Família, tem o BPC, que é o Benefício de Prestação Continuada, tem o abono salarial, que é uma espécie de 14º salário para quem ganha até R$2.000, tem o seguro-desemprego e tem a Lei Orgânica de Assistência Social. Então eu contei 5 coisas aqui. Quer dizer, será que não daria para a gente pensar numa unificação? Tem um projeto interessante chamado de Lei de Responsabilidade Social, do senador Tasso Gereissati, que vale a pena. Quer dizer, é um debate que na academia também já amadureceu bastante, com o Ricardo Paes de Barros e outros, né? Silvio. Felipe, uma das formas, eu vou avançar aqui um pouquinho para além da nossa pauta da PEC emergencial, mas você é economista, uma das formas da gente gerar receita, melhorar a eficácia dos serviços é investir na agenda de privatizações, né? Nessa semana o presidente Jair Bolsonaro fez ali um gesto importante, na minha opinião, um dos mais importantes nesse ano, que foi ir ao Congresso Nacional entregar pessoalmente ali o projeto com intenção de privatizar a Eletrobras e também os Correios, ali 2 empresas jurássicas dentro da nossa máquina obesa do Estado e inclusive um gesto importante político também, né? Politicamente foi importante para dar um cala-boca ali naquelas manchetes de futrica de que o Paulo Guedes está enfraquecido, Paulo Guedes tem que sair do governo e por aí vai. Queria a sua avaliação se você acha que essas privatizações, pelo menos essas 2, e nem todas as 11 que estão no Plano Nacional de Desestatização, pelo menos essas vão avançar? Você acredita nisso? Você tocou num ponto importante. Eu acho que o ministro Paulo Guedes merece todo o respeito, né? Eu acho que é um economista que tem referências importantes, tem uma experiência no mercado que o credencia, também credenciais acadêmicas indiscutíveis. Então, veja, não é esse debate personalista que vai nos ajudar a sair disso tudo, né? Eu acho que a gente precisa discutir as grandes questões, como essa da privatização. Então, privatização é bom ou ruim? Veja, o Estado ele pode ajudar no desenvolvimento econômico, mas muitas vezes ele não precisa produzir o serviço ou o bem final para que isso tenha uma garantia de qualidade elevada para as famílias, para as pessoas. Às vezes, o setor privado produz melhor, com mais eficiência. E aí o Estado entra regulando, acompanhando, cobrando impostos também e cobrando a realização adequada dos serviços. Veja, as agências reguladoras foram criadas nos anos 90 e têm um papel fundamental nessa matéria. A gente hoje reclama muito, por exemplo, de serviços de tecnologia de informação, de celular, de televisão. Por quê? Porque essa regulação precisa ser melhor. As empresas que prestam serviço, imagina se fosse o Estado prestando, como já foi no passado. Você tinha que entrar na fila para conseguir uma linha telefônica, era caríssimo, era um bem de luxo, declarava no imposto de renda. Então, é uma forma de ver que a privatização, em muitos casos, ela ajuda sim. Então, a gente precisa ter um pouco essa grandeza, né, tanto à esquerda quanto à direita, de deixar um pouco de lado os preconceitos e discutir as questões fundamentais. É o caso, por exemplo, da Eletrobras. Certamente o setor privado estaria fazendo um trabalho melhor do que faz o setor público, né? Agora, como viabilizar isso? Acho que as sinalizações que o governo deu com a medida provisória são positivas, mas a gente ainda precisa esperar os próximos passos para ver como é que isso vai se desdobrar. E vale dizer que tem efeito fiscal também, porque você arrecada uma receita de privatização. Tem uma tecnicalidade que tem que ver como é que seria o efeito sobre a dívida, porque as receitas de privatização afetam o resultado chamado acima da linha, né? Mas não afetam diretamente a questão do resultado abaixo da linha, que é o divulgado pelo Banco Central. Enfim, mas você teria, sem dúvida, um ganho de receita de privatizações
para além dessas questões de melhoria dos serviços públicos, de melhoria da qualidade. Agora, não é um emplastro milagroso, né? Privatiza e tudo se resolve. Também não é isso. Entendeu? O que a gente tem que discutir caso a caso qual seria o modelo, como essas empresas seriam reguladas, como seria o compromisso com o Estado em relação à prestação desses serviços, etc, etc. Constantino. Felipe, você mencionou aí a atuação do Paulo Guedes no mercado, me lembrei da minha época em que ele era meu chefe, e se alguém naquela ocasião me dissesse que a taxa básica de juros no país estaria em torno de 2%, eu ia chamar os homens de branco e mandar internar. E não obstante, cá estamos, né, com 5 trilhões de reais de dívida, o que é uma coisa que eu pergunto a você exatamente isso, o quão sustentável é, se você acha factível a gente pensar num país que vai mirar num déficit nominal zero em alguma hora e parar com essa história de que o Estado desconsidera o gasto com juros como se não fosse gasto, né? E qual o impacto fiscal dessa taxa de juros, dessa Selic tão abaixo da minha realidade nos tempos de mercado? Essa pergunta é interessante porque permite explicar talvez um pouco aqui também para os telespectadores a questão da dívida, né? Quer dizer, dívida não é um dinheiro que cai do céu. Quer dizer, quando o governo ele tem receitas menores do que as suas despesas e ainda tem o juro da dívida do passado para pagar, o que ele faz? Ele recorre ao mercado. Ele recorre a quem tem dinheiro e diz o seguinte, olha, eu te vendo aqui um pedacinho da minha dívida, que se chama título público, e remunero a uma taxa de juros. Aí o mercado fala, ok, qual a taxa de juros? Aí entram as forças de oferta e demanda. Então, isso é fundamental. Quando o mercado disser o seguinte, olha, eu aceito financiar esse pedacinho da sua dívida, mas eu quero 10% de juros. Aí o governo vai dizer o seguinte, qual é a minha alternativa? Né? Se eu não sancionar esse 10% que o mercado quer, eu fico sem financiar, o país quebra. Então, o governo acaba tendo que encontrar nas forças de demanda que são dadas pelo déficit que ele mesmo produz, em relação à oferta de dinheiro que tem no mercado para financiar essa dívida, encontrar essa taxa de juros que muitas vezes acaba ficando acima da Selic. O que a gente observa é que existe o chamado prêmio pelo risco, né? Quando o país é visto como mais arriscado, esse mercado, né, os agentes financeiros, etc., eles exigem juros maiores. Então, a Selic está em 2, aí tem o prêmio pelo risco. Como é que muda isso? Quer dizer, como é que a gente reduz os juros? De outubro de 2016 para cá, a Selic passou de 14,25% para 2%. E o custo médio da dívida também despencou. Ele parou mais recentemente de cair, porque toda a questão da crise da Covid, da incerteza, da própria ação do governo contra a crise, muitas vezes não muito clara, né, nas suas diretrizes, etc., isso gerou uma incerteza. O quadro externo também, né? E tudo isso afetou a precificação de risco. O Tesouro teve problemas no ano passado no seu caixa, né, para conseguir financiar uma parte do déficit sem precisar sancionar as taxas de juros que estavam sendo exigidas, mesmo para títulos com prazo de 1 a 2 anos. Agora as coisas estão um pouco melhores sobre esse aspecto da gestão da dívida. O Banco Central transferiu uma receita de lucro cambial, né, lucro com as reservas significativa no ano passado para o Tesouro, então, sobre esse aspecto da gestão, está relativamente controlado. Agora, a sustentabilidade, que aliás é um tema que entra na PEC emergencial, a sustentabilidade da dívida, essa ainda está comprometida, porque no caso das projeções da IFE, por exemplo, a curva é assim, é um crescimento da dívida. Então, esse ano, 92,7% do PIB, ano que vem aumenta mais um pouco, vai bater 100% do PIB entre 2027 e 2028. Melhorou em relação ao cenário que a gente tinha em novembro de 2020, mas ainda é um crescimento contínuo. Então, para mudar isso, vai ser preciso fazer uma escolha, que é uma escolha bastante difícil, que é qual vai ser o modelo de ajuste fiscal. Nós vamos ter aumento de imposto, nós vamos efetivamente cortar a despesa, qual vai ser a combinação dessas terapias para salvar esse doente que é a economia brasileira e que está numa situação ainda bastante grave. Não tem outro caminho que não passe pela austeridade fiscal. Quer dizer, ela sozinha não resolve, mas ela é uma pré-condição. Você precisa ter contas públicas organizadas para que você possa avançar, inclusive, em outras agendas, como
o aumento da produtividade, o bom investimento em infraestrutura, o uso adequado do BNDES para isso também, né, com transparência, diferente do que aconteceu no passado, e a abertura comercial. O Brasil precisa se inserir nas cadeias globais de valor e nós precisamos atrair capital de boa qualidade. Parar com essa história de que capital estrangeiro é coisa ruim. Quer dizer, capital estrangeiro é coisa muito boa se vier para ficar. Se não for aquilo que o ex-ministro Delfim Neto chamava de capital de motel, que vem para passar a noite, ganhar os juros e volta. Esse não é bom. Mas tem muito capital de boa qualidade, que vem para infraestrutura, para fazer coisas que vão gerar efeitos multiplicadores sobre a economia. Para tudo isso, você tem que sinalizar que vai ser responsável fiscalmente, que o país não vai caminhar para a insolvência. Acho que nós temos capacidade de fazer isso. Dá para fazer isso. Bom, 12h47, a gente está de volta. Felipe, eu vou fazer uma pergunta de um grande amigo meu que sempre acompanha o programa, Igor Leite, que é um grande karateca, muitas vezes campeão brasileiro de karatê. Ele está sempre ligado no programa e ele fala o seguinte: o grande ponto, a meu ver, está relacionado à impunidade pela má execução do gasto público, tendo ou não atrelamento mínimo obrigatório. Aí a pergunta em si é a seguinte: como fortalecer a fiscalização e a punição efetiva dos maus ordenadores de despesas públicas? Temos instrumentos para isso? Temos sim. Eu acho que o Tribunal de Contas da União faz um trabalho excepcional. Temos também a Controladoria Geral da União. Agora, no âmbito dos estados e dos municípios, você tem também, por exemplo, os Tribunais de Contas Estaduais, os TCS. Muitos deles fazem um trabalho sério. Em outros casos, houve cooptação. Quer dizer, o poder público local, o governo, cooptando o órgão de controle. Então, isso, por exemplo, produziu, e há uma tese de doutoramento interessante da Selene Pérez Nunes, que pode ser consultada na internet, a respeito das consequências, né, de você distorcer os padrões e os dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Se nós estivéssemos seguindo à risca a Lei de Responsabilidade Fiscal, a coisa estaria muito melhor hoje. Ou, no mínimo, você teria muito gestor aí sendo preso, responsabilizado, punido, multado. Agora, em razão da chamada contabilidade criativa, que foi uma prática adotada de 2008 a 2014, né, e bastante documentada por economistas de diversas linhas, né, e não foi só no Brasil, outros países também fizeram isso. Essa contabilidade criativa gerou um dano permanente. O que nós precisamos agora é tentar melhorar a transparência, fazer com que a lei de responsabilidade fiscal seja mais bem aplicada, e isso leva tempo. Quer dizer, é uma mudança quase que cultural também. A sociedade precisa cobrar mais. É difícil você exigir da sociedade mais uma tarefa, né? Ela tem que cobrar mais. Mas a gente tem instituições, tem mecanismos de controle, tem instrumentos para fazer isso. Tem hoje uma facilidade muito maior de pressionar os seus parlamentares e os políticos por meio da internet, das redes sociais, dos próprios canais de comunicação, das ouvidorias, né? Para que eles prestem contas, né? E no executivo também, os prefeitos, os governadores e o governo federal. Então, acho que isso é uma coisa que vai mudar pouco a pouco. O impeachment da presidente Dilma foi por uma questão fiscal, não custa lembrar. Quer dizer, então, essa questão fiscal é fundamental. Você tem que ter um zelo pelo serviço, pelo recurso público, porque ele não é barato, ele é arrecadado de imposto de gente que trabalhou para produzir aquela renda, aquela riqueza. E é também obtido por meio de dívida, que também custa caro, que é o juro, a taxa de juros. Então, a despesa de juros hoje é em torno de 400 bilhões de reais. É uma despesa elevadíssima. Você gasta mais com juros do que para pagar a folha salarial do governo. Como é que você muda isso? É difícil, vai demorar. Mas o importante é que se comece a caminhar na direção correta, que é a direção do ajuste fiscal, da responsabilidade com o dinheiro público e da adoção de medidas para crescer. E não vamos ser ingênuos, todos os países que se desenvolveram adotaram medidas importantes, inclusive até de política de subsídios, né? Só que a diferença é que de maneira transparente, focando naqueles setores que têm uma externalidade positiva, que geram um efeito multiplicador. Então, isso que nós precisamos começar a fazer, avaliar mais também política pública, parar de colocar dinheiro em política que não deu certo, que não gerou emprego, para sobrar mais dinheiro para fazer aquilo que pode dar certo. E avaliar.
cobrar constantemente, ter avaliações. O TCU faz um trabalho fundamental nisso. A instituição fiscal independente também tem essa missão, colaborar com a disciplina fiscal e aumentar a transparência. A imprensa é uma das variáveis que a OCDE, a Organização para a Cooperação do Desenvolvimento Econômico, inclusive, utiliza para avaliar as cerca de 36 instituições fiscais independentes que existem hoje ao redor do mundo. E temos a honra também de fazer parte dessa rede, né, das IF, organizada e mantida pela OCDE. Com tempo apenas para as considerações finais do Felipe Salto. Felipe, em relação ao curto prazo, podemos ficar otimistas para 2021? Acho que é preciso deixar as barbas de molho e esperar um pouco as cenas dos próximos capítulos aí dessa história toda. Acho que o que dá para saber é que o auxílio deve sair invariavelmente e as questões fiscais e econômicas vão demorar um pouco mais. Quero agradecer pelo espaço e cumprimentar todos vocês. Bom, torcemos para que tudo dê certo. A gente agradece imensamente ao Felipe Salto, da Instituição Fiscal Independente, economista especializado em administração pública. Muitíssimo obrigado. Amanhã a gente vai falar de Petrobras, troca de presidente, como é calculado o preço dos combustíveis, como é que fica o mercado. Será que a gente consegue um dia ter a Petrobras privatizada para que a gente não fique discutindo sobre troca de presidência, sobre controle de preços, política de preços e tudo isso. Então, amanhã esse é o nosso assunto, Petrobras, combustíveis, interessa a todo mundo, porque preço de combustível, né, acaba refletindo em tudo, reflete em tudo, né? O transporte, infelizmente, o transporte no Brasil é basicamente transporte rodoviário, não tem jeito. Então, amanhã o assunto é Petrobras, preço de combustíveis. Rodrigo Constantino, obrigado. Amanda, Silvio, a você que nos acompanhou. Amanhã a gente está de volta às 11h45 da manhã. Até lá.